Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Convidamos para compor o palco o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Gussen. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Crivella. O chefe da Casa Civil da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Paulo Messina. E o presidente do Instituto Pereira Passos, o senhor Mauro Osório. Neste momento, daremos início à cerimônia de abertura do segundo seminário do CIURB, Sistema Municipal de Informações Urbanas. O seminário tem como objetivo estimular a troca de experiências e conhecimento entre os atuais usuários do Sistema Municipal de Informações Urbanas. O CIURB, uma estrutura de governança da política de informações da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, é baseado em uma plataforma digital que inaugurou um modelo inovador de planejamento e gestão da informação da Prefeitura. O CIURB permite o compartilhamento de informações entre os diversos órgãos municipais, fomentando a integração entre eles e o aperfeiçoamento da produção de dados e informações sobre a cidade. E agora com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Gussen. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, eu vou pedir licença a Vossa Excelência para quebrar o protocolo e convidar o Procurador-Geral do município, Antônio Carlos Sá, para integrar a mesa, porque nós não ficamos sem o advogado na mesa. E Mauro Osório, presidente do Instituto Pereira Passos, queria dizer da grande satisfação do Ministério Público do Rio de Janeiro de sediar hoje o segundo CIURB, Seminário sobre o Sistema Municipal de Informações Urbanas. E faço esse registro na pessoa também do Aroeira, que para nós aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro é uma espécie de um padrinho. Eu estive com a Aroeira nos idos de 2015 e a minha ida ao Pereira Passos, eu acho que não é por outra razão que hoje nós recebemos os senhores aqui no Ministério Público. Desde então, as nossas relações foram muito estreitas e nós, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, passamos a seguir um novo modelo de atuação. Criamos, prefeito, a partir do que eu pude identificar no Pereira Passos, um novo ambiente de trabalho. E desenvolvemos esse ambiente de trabalho. O Mauro esteve conosco essa semana nos visitando, junto com a Aroeira e a equipe, uma plataforma digital chamada Ministério Público em Mapas, e ela se desenvolve através do georreferenciamento, da estatística, ciência de dados e informação. Então, eu acho que essa linha de atuação mais aberta, mais transparente, mais clara, e nós no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro temos adotado também a plataforma de governos abertos, que contempla transparência, integridade, participação cidadã e tecnologias e inovações. Então, nesse sentido, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem se aproximado mais da sociedade civil, tem disponibilizado o maior número de dados e as estruturas,
tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, são muito importantes nesse sentido. Então, mais uma vez, eu registro a alegria e a satisfação de recebê-los aqui no dia de hoje, desejando a todos um excelente dia de trabalho. Muito obrigado. E agora com a palavra o presidente do Instituto Pereira Passos, o senhor Mauro Osório. Bom dia a todos, bom dia, prefeito Crivella, querido amigo. Bom dia, doutor Eduardo, obrigado por estar nos recebendo aqui. Eu já conhecia, quer dizer, o seu trabalho, não só de usar, de verificar, mas também o Pedro Delamar, prefeito, que é um amigo nosso, esteve aqui também uma vez, me contou, ficou maravilhado do prefeito. Enfim, citar aí todos os secretários, obrigado a todos estarem aqui, todos os funcionários da Prefeitura. Eu vou ser breve, mas só colocar que, enfim, quer dizer, trabalhar com informação é uma obrigação nossa, né? Uma cidade complexa como essa, desigual como ainda é, não tem melhorado, mas ainda é. É uma cidade que sofreu uma crise, né, de 2015 para cá, maior do que qualquer outra capital do país. Nós perdemos mais de 300 mil empregos só com carteira assinada, mais do que a cidade de São Paulo. Então, se normalmente trabalhar com informação, trabalhar com indicadores é decisivo, numa situação como essa, né, doutor Eduardo, prefeito, a gente estava até conversando no dia que nós viemos aqui, saber definir prioridades com acuidade, ter transparência, ter capacidade de discussão com a sociedade, com a imprensa, para a gente estar procurando usar os recursos da melhor forma possível. Então, seja planejamento, não se faz planejamento sem conhecimento de dados, sem indicadores, sem uma plataforma à disposição da sociedade, que é o Data Rio, sem uma plataforma interna, que é o nosso sistema de informações urbanas. Qualquer grande organização, ela tem dificuldade em integrar as políticas, a tendência é a fragmentação. Então, fico muito feliz de estar em vários secretários aqui, porque acho que é importante essa sinalização também, para a gente estar cada vez avançando mais nessa mudança de cultura. Para a controladoria também é fundamental, para a fazenda, né, para saber onde é que gasta, né, o nosso guerreiro barbeiro, enfim. O nosso secretário-chefe da Casa Civil também para estar definindo as prioridades. E o Rio ainda tem uma particularidade, né, prefeito, que a gente tem conversado muito. Quer dizer, nós fizemos o síntese em dados, né? Enfim, que é uma síntese de dados da cidade. O prefeito participou com a gente, discutindo cada item. E a cidade do Rio de Janeiro tem dados muito inusitados. Vou dar um ou dois exemplos. Nós, por exemplo, temos mais emprego na agropecuária do que qualquer outro dos 92 municípios, doutor Eduardo, por aquilo que pareça. Né? Em torno de 10 mil pessoas, mais do que Campos. E por aí vai. As pessoas acham que o Rio é só burocracia, mas 82% dos empregos na cidade são seletistas. Né? Nós temos um salário médio parecido de São Paulo, então mostra uma cidade dinâmica e, ao mesmo tempo, uma metrópole extremamente complexa, com mais precariedade toda do Sul e Sudeste, e a Prefeitura também arca com esse tipo de problema, principalmente no momento de crise. Então, sem me alongar mais, agradeço, quer dizer, o prefeito, toda a equipe, a oportunidade da gente estar trabalhando junto, o Aroeira, toda a nossa equipe, pela dedicação e trabalho que já fazem há anos, que eu acompanho já antes como conselheiro, membro do conselho lá do IPP. Obrigado, vamos ter 3 dias de trabalho aqui, prefeito Eduardo, com a sua acolhida, né? E vão ser trabalhos muito frutíferos e vai ter um prêmio também para propostas inovadoras. Obrigado, bom dia, vamos trabalhar que a nossa cidade, a nossa população precisa. Obrigado, bom trabalho a todos nós. Eu queria fazer um breve registro, prefeito Crivella, e agradecer em nome do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a sensibilidade de Vossa Excelência e de toda a sua equipe, obviamente capitaneado pelo nosso procurador no município, Antônio Carlos Sá, de ter batizado a praça em frente à sede do edifício principal nosso, com o nome de Procurador-Geral de Justiça, Hermano Odilon dos Anjos. Para nós, foi uma conquista muito importante e não poderia deixar de fazer esse registro perante Vossa Excelência. O nosso muito obrigado. E agora daremos a palavra ao chefe da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, senhor Paulo Messina. Bom dia a todos. Eu, obviamente, vou começar agradecendo ao Ministério Público
pelo espaço, pela parceria, uma postura de parceria que o Ministério Público tem com a cidade do Rio de Janeiro não é de hoje. Eu lembro desse auditório aqui várias vezes, a gente já discutiu matérias importantes, principalmente na área de educação. Os procuradores da área de educação sempre muito atuantes, e esse auditório aqui já foi cenário de vários desses momentos importantes nessa construção dessa parceria do Ministério Público com a cidade do Rio de Janeiro, com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Por isso, começo agradecendo, doutor Eduardo, por mais esse momento, mais esse capítulo dessa parceria com a gente. Dizer que o gestor toma decisão com base em informações, isso é clichê demais, né? Vamos falar um pouco mais sobre a questão do CIURB. CIURB foi, eu tive a honra de estar na Câmara Municipal em 2011, quando a gente votou o plano diretor. CIURB foi uma conquista, foi um marco legal dentro desse plano decenal que nós tivemos em 2011. Está sendo brilhantemente conduzido pelo Instituto Pereira Passos, e ele é muito mais do que uma base de dados de só informação. Acho que nos próximos 3 dias vocês vão explorar isso com muito mais profundidade. Mas nada melhor do que dar alguns exemplos para vocês de aplicação, para que isso fique claro quão é importante. Aí deixa eu explorar um pouco melhor o que o Mauro falou. Me permite, Mauro, explorar uma parte. Ele falou sobre fragmentação quando a gente não usa a base de dados unificada. A diferença entre nós sermos um bando de secretarias isoladas e nós sermos uma única prefeitura que age junto é a utilização da comunicação e dos nossos dados em conjunto. Nada mais do que isso. Quando a gente tem que acolher o morador de rua, João Mendes, é a sua secretaria, é a Guarda Municipal, é a Conlurb, é um monte de gente envolvida. Quando a gente tem que fazer agora mesmo nós tivemos um rompimento, cedeu o piso na Avenida Biapina, na Rua Ibiapina, lá da Transcarioca. Para atender ali, nós precisamos de informação da conservação, da Sete Rio, de águas pluviais da nossa Rio Águas. Tem um monte de informações envolvidas nos órgãos ali. E a diferença entre a gente ficar batendo cabeça e atender de fato a população, trabalhando como um só órgão, como uma só prefeitura, é a nossa capacidade de trocar essas informações e de fazer isso de forma georreferenciada, como faz de forma brilhante o CIURB. Nós temos uma política agora de colocar um 746 que nunca foi feito, georreferenciado dentro do corpo. Só vai ser possível fazer isso pelo CIURB. O mais importante, que todo mundo vai ter essa oportunidade de conhecer mais a fundo, mas o mais importante de tudo isso, se nós, cada um dos secretários, tirar desse evento, cada vez mais usar o sistema e usar alimentando o sistema, e usar nos alimentando do sistema, a gente vai cada vez mais caminhar para a coesão que a gente precisa, para a nossa prefeitura, para o nosso governo, dar a resposta que o cidadão tanto precisa. Obrigado, então, mais uma vez ao Ministério Público e bom evento a todos. E ouviremos agora as palavras do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Crivella. Eu gostaria de pedir ao senhor que chamasse o nosso procurador-geral do município, que compõe a mesa, para falar antes de mim, se for possível. Sim, senhor. Procurador, por gentileza. Será que o microfone está ligado aqui? Okay. Obrigado, prefeito. O secretário Messina falou uma palavra que é fundamental, que é parceria. E aí eu aproveito para louvar aqui o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Bussen, meu amigo, pela forma como ele tem conduzido o Ministério Público desde a sua gestão, justamente com esse viés de parceria, através do laboratório orçamentário, utilizando todas as ferramentas que estão disponíveis, inclusive as ferramentas do município, tem trabalhado num viés, num olhar de parceria, no sentido de construir aquilo que de melhor a gente pode ter de políticas públicas na cidade. Não é só transforma-se, é uma verdadeira transformação nas relações do Ministério Público com várias instituições e também com a Prefeitura. Não há mais, é claro que sempre embates, haverá um embate, mas o viés
e o foco é efetivamente um trabalho em conjunto. Isso tem sido levado da minha parte na Procuradoria do município. Também é a minha intenção e também é o meu viés. Então, acho que esse evento aqui, na verdade, ele é mais um capítulo dessa condução que tem sido muito bem feita pelo meu amigo procurador-geral, Eduardo Gussa. Gostaria de agradecer. E agora sim ouviremos as palavras do nosso prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Crivella. Muito obrigado, eu quero agradecer a Deus, nós estamos com saúde, em paz, dando início a um congresso importantíssimo para a nossa cidade, que precisa ser, como disse o Dr. Eduardo Gussa, que agradeço a hospitalidade de nos receber aqui de maneira tão gentil e cívica. Mas ele disse, é muito importante que nós sejamos uma cidade transparente. Uma cidade em que a gente tem pelo menos um mínimo de informação para julgar com equidade e construir assim uma sociedade onde as pessoas, independente de serem ricas ou pobres, tenham alegria de viver nela, prazer, satisfação de aqui habitar. Dr. Gussa, muito obrigado. Meu procurador já disse, mas eu quero repetir, ressaltar, reafirmar de que o Ministério Público é respeitado na Prefeitura do Rio de Janeiro. Cada vez que nós recebemos pedidos de informação, ou mesmo quando o Ministério Público faz denúncias, isso, no fundo, por mais paradoxal que seja, nos traz alegria. As conflicting it may sound, it pleases us because this is our vocation to see the best being done for the city. And it also gives us the opportunity of clarifying the reasons why certain decisions have been taken. It gives us the opportunity of correcting and improving our performance. So this institution plays an incredible role at the state level and the federal level. So we are here discussing very relevant topics, and I am sure that Rio only gains with this discussion. Thank you all. Thank you, Mr. Eduardo, Mr. Osorio. Mr. Osorio is doing a fantastic work directing the Pereira Passos Institute. He is from the academic area. He is a scholar. He's always been studying and keeping records of numbers. He is always ready to give us a long list of data and figures that is very impressive. And he knows very well all data involved and does not allow any room for the traps of bureaucracy, because often we have the creation of fake news that lead people to believe in what is not true, moving us away from reality and, most importantly, moving us away from where we are heading to and where we want to go. I would like to recognize Mr. Beatriz Bush, the Health Secretariat, who knows very well the whole situation in the municipality. Also, Mr. Jesus, responsible for human rights, Mr. Messina, coordena todos os nossos secretários, também munido de muitas informações, porque veio da Câmara Municipal, acompanhou o nascedor de muitas propostas, conhece a alma da Câmara, sabe o que é possível, o que é impossível, para a gente não perder tempo com ilusões. Também quero agradecer ao nosso Procurador-Geral do município, Antônio Sá, e o senhor viu que ele aqui prestou todas as homenagens e reverências ao Ministério Público. E ele o faz com sinceridade. E é assim que, como uma praia contém o ímpeto do mar, ele também consegue, muitas vezes, contornar problemas antes de desaguarem em tempestades. Com a sua humildade, com a sua temperança, com a sua ponderação, ouvindo, juntando argumentos, pedindo um tempo, respondendo. Que bonito! Isso é um sacerdócio. Isso só nos honra e nos dignifica. Eu
Quero agradecer muito, então, ao doutor Antônio Sá. Quero agradecer a Verena Andreata, nossa secretária municipal de urbanismo, que, municiada dessas informações todas que nós vamos discutir, que todos os cariocas precisam conhecer, ela propôs, junto na época com o secretário Jacós, que hoje é candidato a governador, a mudança dos nossos códigos, todos eles. A lei de uso e ocupação do solo, de licenciamento, de fiscalização, código de obra. Por quê? Porque nós verificamos que essa legislação, doutor Gussen, ela também é responsável por uma favelização anormal, anômica na nossa cidade. Ela começa na lei, restritiva, que acaba lançando pessoas sem condições de morar de maneira adequada nas improvisações, nas áreas disponíveis. Então, ela está mudando isso tudo. De 1000 e tantos artigos, nós vamos passar a ter 200. Olha que coisa boa. Quem sabe um dia você possa vir apresentar ao Ministério Público e a população aqui no auditório as mudanças que nós estamos fazendo para enfrentar os desafios. Quero também agradecer ao César Barbeiro, que é o nosso secretário de Fazenda, vindo lá de Niterói, onde foi muito exitoso. Aroeira, grande parceiro. Ele trabalhou, fez carreira na Receita Federal, portanto tem conhecimento enorme em Brasília. Isso é bom para nós, doutor Eduardo, porque nos ajuda no contato com as autoridades federais. Ele veio de lá, teve também uma experiência exitosa na Casa da Moeda, foi aplaudido em Niterói e... Sabe dizer não quando precisa. Eu não queria dizer isso, mas ele sabe dizer não quando precisa. Quero agradecer a Thalma, a detentora do maior tesouro da nossa cidade. São 650 crianças na rede pública municipal. Claro, 650 mil. Faltou 1.000? Por favor, só uma omissão imperdoável. 650 mil. Eles são apenas 33% da nossa população, mas 100% do nosso futuro. São nossos meninos e meninas, o maior tesouro que temos. Agradecer a Márcia Andréia, nossa controladora geral, que vai botar no papel todos os balanços e tudo aquilo que for realizado pelos secretários e prestar conta. Justino, nosso homem do meio ambiente, está aqui uma constelação de líderes políticos municipais que vieram para prestigiar o nosso companheiro Mauro e todos os seus técnicos e os convidados que vão fazer a palestra. Também quero agradecer ao inspetor Alex, que representa a nossa inspetora Tatiana, que é chefe da guarda. Está conosco também. E outro líder importantíssimo, que é o Fábio do IPLAN, que lida com toda essa coisa fantástica que para onde andam as sociedades, que são o mundo digital. São as startups, as incubadoras. Agora mesmo, com muito sucesso, lançou o Táxi.Rio. A gente estava perplexo, porque temos 30 e tantos mil motoristas de táxi que enfrentavam os aplicativos, tipo Uber. E o que fazer? Então foi lá no IPLAN que se lançou um aplicativo que deu condições dos motoristas de táxi terem também ferramentas para enfrentar esse novo mercado. Os motoristas de táxi do Rio de Janeiro hoje fazem 20 mil corridas por dia, frutos do aplicativo do IPLAN, num momento extraordinário. É o pai, jovem ainda, é Costela. Pronto, é o Adão e Eva da prefeitura. Mas o fato é o seguinte, é que essas informações, eu tive uma conversa com o Fábio, doutor Eduardo, Antônio de Sá e Paulo Messina, elas precisam ser saborosas, elas precisam ser interessantes, elas precisam nos pegar de surpresa. A gente precisa conhecer as informações do Rio de Janeiro e conversar, por exemplo, num jantar, conversar num bate-papo andando à beira da praia, e um jovem nos dá atenção, uma criança nos ouvir, também nossos pais. Outro dia, eu estava pensando sobre um dos maiores milagres e bênçãos que Deus nos dá normalmente e que a gente, por falta de informação, acaba transformando numa tragédia. O Rio de Janeiro tem 1.200 quilômetros quadrados, menor do que Juiz de Fora, que tem 1.800, cidade de onde vem minha família. Mas o Rio de Janeiro tem 1.200 quilômetros quadrados. 1.200 quilômetros quadrados, cada quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados, portanto tem 1 bilhão e 200 milhões de metros quadrados. Em cada metro quadrado desse chove por ano 100 milímetros, portanto 1 metro. Então, se nós temos 1 bilhão e 200 milhões de metros quadrados, temos 1 bilhão e 200 milhões de metros cúbicos. Cada um deles tem 1.000 litros. Portanto, temos 1 trilhão e 200 bilhões de litros que Deus nos manda da água mais pura do mundo.
que cai das nuvens, fruto da evaporação das nossas lagoas, rios, do solo e do mar. Nós recebemos dos céus 1 trilhão, se você considera, de litros, 1 trilhão e 200 bilhões. Se você considerar o que a gente paga no supermercado por 1 litro de água limpa, R$2, nós recebemos 2 trilhões de Deus, que transformamos em quê? Em tragédias, em desabamentos nos morros, em enchentes que o RJ Crivella, o Bom Dia Crivella, Boa Tarde Crivella, insiste que a culpa é do prefeito, que não limpou o bueiro, que não sei o quê, blá, 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 blá. Mas quem tem informações, inocenta o prefeito. Por quê? Porque nós impermeabilizamos nossa cidade. O que eu mais recebo das comunidades e dos bairros é para asfaltar a cidade. Onde é que estão nossos jardins, nossos campos de terra batida? São informações que nós todos temos que ponderar. Transformamos trilhões de bênçãos de Deus que vêm à terra em tragédias. Eduardo fez coisas boas no governo dele. Deixou muita dívida, mas, por exemplo, os reservatórios feitos na Praça da Bandeira, na Avanhagem e no Maracanã são importantíssimos. A obra que estou concluindo, trazendo o Rio Joana lá da Tijuca pelo subterrâneo, passando inclusive debaixo da mangueira, passando por baixo da linha do metrô e da linha da ferrovia nossa, para desaguar nas águas da Baía de Guanabara, também importantíssimo para isso. Nós vamos precisar fazer muito mais obras para as nossas drenagens. É claro que quando a Baía de Guanabara subir de nível, esse nosso túnel não vai servir para escoar, vai servir para armazenar a água da Bahia, que vai encher esse túnel. Olha, ele é do tamanho do túnel Laranjeiras, é enorme. E assim a gente poder conviver com algo extraordinário, que são as precipitações, e devido às mudanças climáticas, elas estão caindo mais rápidas, antes demoravam mais, e são informações valiosíssimas para nós, para a nossa cidade, para o nosso futuro. Informações transformadas em dados reais, em números que fiquem na nossa cabeça, que você não esqueça mais. Comente com seus filhos, todos nós possamos nos preocupar com isso. No futuro, eu tenho certeza que a Câmara dos Vereadores vai deliberar sobre esse assunto, e cada prédio, cada igreja, cada fábrica vai precisar tomar conta da sua água pluvial. Impermeabilizou? Tudo bem, mas não adianta jogar nas nossas galerias, porque nós não temos condições de fazer túnel rebolsa por toda a cidade, embaixo de todas as ruas. É preciso que haja reservatório em cada propriedade do Rio de Janeiro, para que aquela beleza de trilhões possa depois ser usada para lavar os carros, para regar o jardim, como não água limpa mais, mas como uma água cinza, e o mundo caminha para isso. Então, parabéns a todos, parabéns ao Mauro, muito obrigado, doutor Eduardo, por nos receber, e nós temos muitos assuntos para discutir. Bom congresso a todos. Obrigado. Senhoras, senhores, agradecemos muitíssimo a presença de todos. Está encerrada a cerimônia. Um bom dia a todos.
Senhoras e senhores, gostaria de mais uma vez convidar o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Crivella. Muito boa tarde a todos. O Mauro Osório me incumbiu de, nesse primeiro momento, em 5 minutos, traçar a situação, vamos dizer assim, econômica da nossa cidade. Nós viemos de um período de extrema euforia. Acreditamos muito que as Olimpíadas e os investimentos feitos na cidade iriam nos redimir da desigualdade, da favelização, da falta de saneamento básico, infraestrutura em diversas partes da cidade, etc, etc, etc. Então, no período antecedente, no período do governo anterior, nós tivemos 2 volumes de recursos que foram alocados à nossa cidade. 7 bilhões de reais vieram de empréstimos financeiros, nada menos que CDI mais 2, CDI mais 2,5, portanto não foram empréstimos baratos, mesmo diante da relevância dos investimentos que tínhamos para fazer. 7 bilhões, mercado financeiro. 7 bilhões vieram dos brasileiros que têm carteira assinada, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que nós pegamos para as obras do Porto Maravilha. Então temos 7 bilhões para investimentos para as Olimpíadas, mobilidade, etc. e tal, desapropriações e coisas do tipo, e mais 7 bilhões para o Porto Maravilha. Pois bem, esses 7 bilhões do mercado financeiro foram pegos não em tabela price, mas em empréstimos customizados. O que significou isso? Significou que na administração seguinte, e nós já estávamos num processo de diminuição de receita e de aumento de despesa, nós tivéssemos para pagar em 2017, primeiro ano da nossa administração, 1 bilhão e 200 milhões. No segundo ano, que é esse que estamos vivendo, o Rio tem que pagar 1 bilhão e meio. Ano que vem, 1 bilhão e 800. Então, veja, daqueles 7 bilhões que contraímos no governo passado, os 3 primeiros anos pós-Olimpíada foram de imenso sacrifício. Imenso sacrifício. 1 bilhão e 200 em 2016, 1 bilhão e meio em 2017, 1 bilhão e 800 ano que vem. Pois bem, nos 7 bilhões do Porto Maravilha, nós teríamos que pagar, não com a arrecadação de impostos, mas com a venda dos terrenos. Você sabe que, essencialmente, aquele projeto era tirar o elevado da época do governador Brizola e criar 2 túneis. E abrir ali um espaço grande para universidades, hotéis, residências, enfim, dar uma face nova ao nosso porto. O mercado desabou. Não havia nem comprador, os preços caíram muito. Se nós vendêssemos todos os terrenos que tem ali hoje com os CEPACs, não íamos conseguir pagar os bilhões que pegamos emprestado de todos os brasileiros e devemos pagar. Deixou para a prefeitura, e isso foi acordado com o prefeito anterior na última semana, um compromisso de pagar pela manutenção do porto. A manutenção do porto, contando a iluminação, a conta de luz, contando todas as bombas hidráulicas que nós temos para retirar a água dos túneis, não é? Nós temos ponteiras cravadas ali para não haver uma supressão do lençol freático. Nós estamos dezenas de metros abaixo do nível do mar e não transformar os nossos túneis no aquatúnel. Então, nós temos que também manter essa região da cidade para não se transformar numa invasão, numa comunidade carente. Tem a coleta de lixo, 12 milhões e meio por mês é a despesa com o Porto Maravilha. Então, veja que a cidade do Rio de Janeiro, que Mauro citou, é a capital, e dos 5.700 municípios do Brasil, a que mais sofreu com a aposta de gastos, vamos dizer assim, deficitários para mover a economia, coisa de New Deal, coisa de Franklin Delano Roosevelt, lá no século passado, e que nós herdamos por uma mudança de política, enfim, por uma série de coisas, aqueles investimentos não resultaram em aumento da arrecadação, pelo contrário, a arrecadação caiu e aumentou o custeio de maneira explosiva. Explosiva. Uma fase difícil. Além disso, no último ano de 2016, foram tomadas algumas decisões que também tiveram um impacto enorme.
O Rio de Janeiro tem 1.537 escolas, Talma. Essas escolas, algumas delas têm 100 anos. Por exemplo, a que visitamos ontem na URCA, a Escola Minas Gerais. Ela foi inaugurada para comemorar os 100 anos da chegada de Dom João ao Brasil. E fizeram um prédio lindo. Agora, com 100 anos, uma escola que tem uso de 700 alunos, se desgasta nas portas, nos banheiros, nas salas de aula, e nas paredes, na iluminação, tudo. É muita gente andando para um lado do outro, mexendo, brincando, empurrando. Nada se fez de reforma das escolas na administração passada. Embora houvesse uma recomendação do Tribunal de Contas para se investir 40 milhões por ano, mas o máximo que se conseguiu, estava-se uma expectativa enorme pelas Olimpíadas, era se aplicar 20 milhões. No último ano, foi construído 90 escolas do amanhã, projeto lindo, mas que custou R$1 bilhão. Com esse R$1 bilhão, nós podíamos ter reformado 1.000 escolas, a R$1 milhão cada uma. Eu digo isso porque quando assumi a cidade do Rio de Janeiro, com 1 mês ou 2 na prefeitura, um portão caiu em Santa Cruz e matou uma criança na porta da escola. Para essa mãe que perdeu essa criança, R$1 bilhão aplicado em escolas novas, não traz seu filho de volta. E coube a nós, temos que arrumar, num momento dificílimo, com 1 bilhão e 200 para pagar no passado, 1 bilhão e meio esse ano e 1 bilhão e 800 ano que vem, arrumar 200 milhões para começar a reformar as escolas, 200 milhões no primeiro ano, sendo que nos 8 anos passados da administração, nem os 40 impostos pelo Tribunal de Contas do município foi aplicado. E isso é uma herança complicada. Na questão da saúde, também no último ano, nós tivemos 2 hospitais estaduais municipalizados, que é o Alberts e o Rocha. Eu compreendo a decisão, era importante, o Estado estava numa crise maior do que a nossa, mas são 400 milhões que não havia previsão orçamentária nem disponibilidade financeira. Além disso, também nos últimos 2, 3 meses de governo, nós contratamos 298 equipes de saúde da família, cada uma delas custa 1 milhão, portanto, 298 milhões a mais. 400 hospitais, 298 milhões das equipes de família, são 700 milhões a mais de despesa só com essa área da saúde. Pergunto a vocês, tinha previsão orçamentária? Não. Tinha disponibilidade financeira? Também não. Então, a educação e a saúde e os investimentos para as Olimpíadas já chegaram aí a mais de 2 bilhões de reais. Mais de 2 bilhões de reais. Isso é difícil, você chegar numa prefeitura com uma despesa desse tamanho, com um país em crise. Difícil. É claro que eu corri no BNDES e pedi a Maria Silva, que tinha sido secretária de Fazenda, que me ajudasse, que dividisse essa prestação customizada em mais parcelas devido à situação econômica. E ela disse, eu não posso porque há 2 meses atrás, a Câmara aprovou em junho, 16 de junho, mas o empréstimo se consolidou em outubro, ela tinha emprestado 800 milhões para o município, e ela disse, olha, não dá para voltar no conselho diretor do BNDES, ela prestei 800 milhões para vocês há 3 meses atrás, e agora você não tem dinheiro para pagar? Isso não bate, esse número não bate. E realmente não conseguimos fazer com a presidente. Agora, esses 800 milhões de reais acabaram servindo para pagar a última folha de pagamento em dezembro. Se não fosse esses recursos, ressarcindo o município pelos gastos com a Olimpíada, a cidade do Rio de Janeiro ficaria como Estado, não pagaria o mês de dezembro, sobretudo a parcela do 13º, 50% para os aposentados e para os funcionários da ativa. Essa é uma situação em que nós todos cariocas precisamos ponderar sobre ela. É claro que um prefeito novo que chega, tem uma denúncia do Ministério Público, sobre uma providência que foi tomada na última semana de 2016, finalzinho de dezembro, que foi o seguinte, havia 1,5 bilhão de reais de obras feitas, de materiais comprados e entregues e serviços prestados, mas não havia disponibilidade financeira nem orçamentária para passar aquilo para um novo administrador. Então, a única coisa que podiam fazer e que fizeram, mas altamente questionado, o Ministério Público tem essa denúncia, é cancelar os empenhos. Cancelar os empenhos não cancela a nota fiscal que está na mão do credor. Ele virá cobrar. É um artifício contábil que se basearam em quê? Não elegibilidade alternativa, que é uma figura jurídica para outros casos, doutor Antônio.
O Ministério Público não aceitou e denunciou, porque 1,5 bilhão de empenhos cancelados na última semana, somada a todas aquelas despesas elencadas aqui, é de lascar. Portanto, qual a situação da cidade do Rio de Janeiro? É uma cidade que herdou dívidas enormes de um projeto. Eu não vou aqui acusar ninguém, eu não sou do Ministério Público, mas houve um projeto que foi feito de Olimpíada e uma euforia enorme e que deixaram uma dívida violenta num período terrível para a nossa cidade. Coube a mim cortar mais de 1.000 cargos políticos, coube a mim ter que rever a planta de valores do IPTU. A população não estava satisfeita, achava que não era momento, era temporal, mas não tinha outra saída. E foi tentado várias ações na justiça que sucumbiram diante dos fatos. Há 20 anos, nós não tínhamos tido a necessidade de rever nossa planta de valores. Niterói é muito maior, percentualmente o imposto lá é muito mais alto que o nosso, São Paulo também. Mas chegou a hora, pelos compromissos que tínhamos. Também tivemos que fazer a contribuição dos nativos, que é doloroso. O Rio era a única cidade que tinha orgulho de dizer, entre as 5.700 do Brasil, que aqui os nossos aposentados, independente de quanto recebiam, não contribuíam. Foi uma guerra na Câmara, mas precisamos tomar uma medida dura, difícil, áspera, amarga, austera, e aprovar os 11% daqueles que ganham, do percentual que passa de R$ 5.500, além de rever também o ITBI. E, por último, quando a gente já não sabia como arcar com as despesas, o Mauro Osório, teve um gênio da nossa Secretaria de Fazenda que disse o seguinte: olha, é possível a gente não atrasar salários se nós fizermos uma inversão de calendário. Qual foi essa grande solução, essa grande sacada? É que nós pagávamos salário no dia 2 e recebíamos o ISS no dia 7. E aí invertemos, passamos o ISS para receber no dia 2 e o salário para o dia 7. É claro que o Palácio, é claro que a Prefeitura recebeu todos os contadores do Rio, o sindicato reclamando: prefeito, como é que eu vou fechar as contas dia 30 e pagar o ISS dia 2? É muita correria. E os funcionários também, mas o prefeito, o meu cartão de crédito vence dia 2. O meu plano de saúde não pode, você não pode mudar essa data. Mas se a gente não vendesse o almoço, não conseguia comprar o jantar. E aí ia ser uma tragédia ter a cidade atrasando salários, etc., coisas do tipo. Esse é o cenário do Rio de Janeiro. Muita austeridade, muito compromisso com o que é necessário, com o que é fundamental. Quero parabenizar a nossa secretária de Saúde, porque conseguimos investir 50 milhões nos hospitais, mesmo com essa crise tremenda, compramos 10 tomógrafos. Aliás, era uma crítica constante da imprensa: tem tomógrafo quebrado aqui, ali. Os tomógrafos tinham 20 anos e o uso era enorme, filas enormes. Não tinha como não quebrar. E as peças demoram de ser repostas, vem de fora. Agora não, agora nós temos 10 tomógrafos novos para a nossa rede. Compramos a primeira ressonância magnética para o Miguel Couto, com seus 3 milhões e 200. Eu levei um susto quando assumi e fui visitar os hospitais com os carrinhos de anestesia. Gente, olha, nem nos 10 anos que eu vivi na África, eu não vi carrinhos tão antigos e velhos como vi aqui na rede pública municipal. Já não tem mais isso, compramos 66 carrinhos, 160 mil cada um, e se você for operar nos Estados Unidos ou na Europa, o carrinho de anestesia na sua sala cirúrgica não será melhor do que os nossos aqui. Os médicos ficaram muito felizes. Compramos 1.000 camas para os hospitais. Como disse, estamos reformando 100 e tantas escolas com 20. Não são coisas que aparecem. Não é uma obra grande como a Cidade da Arte, um Museu do Amanhã, mas são coisas vitais, são coisas importantíssimas que precisam ser feitas independente de resultados eleitorais ou de ambições carreiristas que um político possa ter. Falando nesse projeto também do Porto Maravilha, e eu vou concluir aqui, dos 7 bilhões que pegamos para realizar a obra que fizemos, havia 400 milhões que seriam aplicados no Morro da Providência, que é a primeira comunidade, a primeira favela do Brasil. Os livros dão como as patrulhas vindo da Guerra de Canudos, mas eu tenho uma teoria, eu acho que ela começa com a Guerra do Paraguai em 1865, quando voltam os batalhões, os voluntários da pátria, os negros, que receberam a proposta de alforria se fossem à guerra lutar por decreto, por lei de Dom Pedro II. Voltam e descobrem que tem cidadania, naquela época não tinha Ministério Público, Eduardo. Tem cidadania, mas não tem, tem alforria, mas não tem cidadania.
Então, o que eles vão fazer? Já não são escravos, não têm onde morar, não têm onde viver, mas não tem o que fazer. Não podem votar, não podem ser votados, não podem frequentar a escola, não podem comprar, não podem vender. E aí começam as ocupações improvisadas nos morros aqui. Tanto você cria um DNA de negros e nordestinos nas comunidades carentes. Dos 7 bi, 400 milhões eram para ali, que foram transferidos para o Museu do Amanhã. E aí tem também uma coisa que todos os cariocas deviam ter essas informações, que é o custeio. O custeio da máquina pública estadual federal. Quando se realizou a Cidade das Artes, havia uma perplexidade pelo custeio que ia causar. Ano passado ficou em torno de 25 milhões, o museu é 40 milhões. E é difícil a gente imaginar de que com ingressos a gente possa arcar com uma despesa tão alta. Portanto, será perpetuamente uma despesa para os cariocas. Claro que as pessoas vão dizer que dificilmente você vai encontrar museus no mundo que sejam sustentáveis. Há um preço a se pagar. Mas numa cidade que tem todos os rios e lagoas poluídos, e a sua Bahia, uma cidade que tem mais de 1000 favelas, que o asfalto da cidade tem tantos problemas, esses custeios acabam nos trazendo muita perplexidade, muita dificuldade. Mas nada que nos desanime. Nós estamos aí navegando em mares revoltos, mas o Rio é maior que tudo isso. O Rio tem uma coisa que é fantástica, que é o seu povo, e que é criativo, e que é inteligente, e que está conseguindo, nas suas estratégias de sobrevivência, levantar nossa economia. Os números estão melhorando, nós estamos, como diz, contendo custeios, estão vindo novos investimentos, há um processo político que vai trazer uma nova dimensão, um novo horizonte para o Estado, uma nova bancada lá em Brasília, de senadores, 2/3 de senadores e 46 deputados federais, de tal maneira que nada que a nossa disposição, bom ânimo, inteligência e criatividade não consiga superar. Quero agradecer a todos pela paciência de terem me ouvido. Mauro, cumpri a missão? Tá, mas não desanimei ninguém não, né? Nem desestimulei, apenas estou dizendo que nós estamos enfrentando uma luta difícil, uma luta complicada, e é natural que nesses momentos difíceis hajam cobranças, críticas, as pessoas, né? É natural, mas estão plantando a boa semente, vamos colher bons frutos, sem dúvida nenhuma. Sempre dentro dos princípios da transparência, os números que eu estou dando para vocês, foram os números que o Ministério Público os detém, a imprensa também. Há sempre na imprensa alguma seletividade na divulgação dos números, é natural que isso ocorra também, porque vivemos um dilúvio de ódios e paixões com diversas correntes, mas o bem vence o mal e a verdade sempre prevalecerá. Imenso orgulho de estar com os meus colegas aqui, iniciando mais um congresso tão relevante como esse. Obrigado. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos um excelente dia.